Olá! Hoje nós vamos falar sobre orientações pré-cirurgia das pálpebras. Eu sou a doutora Luísa Gross, oftalmologista especialista em cirurgia plástica ocular pela Unicamp, e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que pode e o que não pode ser feito na semana antes da sua cirurgia das pálpebras, certo? Então, iniciando com um assunto muito importante, que é em relação ao jejum, tá? Geralmente os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia das pálpebras, eles vão receber dois tipos de anestesia, que no caso é a sedação com anestesia local, certo? A sedação quem faz é o anestesista, então esse também é o profissional que vai estar junto durante a cirurgia. A sedação é uma sedação em que o paciente ele tem um sono leve e também é feita a anestesia no local da cirurgia, tá? Por conta da sedação, o paciente sempre deve vir com jejum de 6 horas para alimentos sólidos e 2 horas para alimentos líquidos claros, como, por exemplo, água, tá? Em relação agora às medicações, você pode tomar as suas medicações normalmente com um pouquinho de água antes da sua cirurgia, com exceção de medicamentos como insulina e também medicamentos anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários, ou seja, medicações que acabam afinando o sangue, tá? Então, um exemplo é o clopidogrel. Assim como o clopidogrel, nós também temos o AS, a aspirina, Somalgin. Essas medicações devem ser suspensas 7 dias antes do procedimento, enquanto que outros medicamentos anticoagulantes, como Xarelto, Marevan, eles devem ser suspensos também alguns dias antes, mas quem vai falar exatamente quantos dias antes deve ser suspenso vai ser o médico assistente, tá? O clínico assistente, que geralmente te acompanha durante a cirurgia, durante o seu acompanhamento, né, médico, em relação às doenças que você tem. E também todos os meus pacientes acabam passando por uma avaliação pré-anestésica junto com o anestesista, certo? Então ele também vai ser o profissional que vai te orientar novamente em relação aos medicamentos que devem ser suspensos para a cirurgia, ok? Lembrando também que em relação a medicamentos como Ozempic, que é uma medicação que está muito em alta agora, porque ela está sendo utilizada para perda de peso, né? E por conta disso, um dos mecanismos de ação do Ozempic acaba levando a um esvaziamento do estômago muito demorado. Então, por conta disso, hoje em dia se solicita para que o Ozempic ele seja suspenso em torno de 21 dias antes da cirurgia, até mais ou menos 2 semanas, então de 3 a 2 semanas antes da cirurgia, certo? Então, se você toma Ozempic, não esqueça de mencionar isso durante a consulta, certo? Agora, em relação à vestimenta no dia da sua cirurgia. Venha para o centro cirúrgico com roupas confortáveis, que sejam fáceis de colocar e de tirar. Também evite utilizar salto alto, venha com um sapato confortável de colocar e tirar. Não venha com nenhum acessório de metal, então brinco, colar, anel, deixa tudo em casa, porque isso você vai ter que retirar antes da sua cirurgia. Então, para não correr risco, inclusive, de perder, né, objetos de valor, deixa tudo que é objeto de valor em casa, ok? Em relação à higiene, venha sem nada de creme, sem nada de maquiagem no rosto, certo? Também evite utilizar loção pós-barba ou cremes e laqueios no cabelo, ok? Em relação aos alimentos na semana prévia à sua cirurgia, evite bebidas alcoólicas 3 dias antes e também evite alimentos muito gordurosos no dia anterior à sua cirurgia, tá? Então, bebidas alcoólicas evita 3 dias antes e alimentos gordurosos aí no mínimo 1 dia antes da sua cirurgia. Aos pacientes fumantes. Eu brinco, né, que a gente sempre orienta, claro, parar de fumar, mas eu sei que é difícil, ainda mais quem fuma bastante tempo, é difícil parar de fumar. Então, o que eu oriento os pacientes? O máximo que conseguir diminuir de cigarros na semana antes da sua cirurgia e uma semana após a sua cirurgia,
já vai ser ótimo. Por quê? Porque o cigarro ele acaba prejudicando na cicatrização. Então é por esse motivo que o que conseguir diminuir de cigarros já vai ajudar bastante na sua recuperação pós-cirurgia. Lembrar também de sempre levar um acompanhante maior de idade na sua cirurgia, porque ele é a pessoa que vai te auxiliar depois a chegar em casa, e também é sempre uma pessoa a mais para receber todas as orientações pós-operatórias, né? Como fazer o uso do kit, né? Pós-operatório, pomada, medicação via oral, os cuidados. Então é sempre importante ter essa pessoa, tá? Chegar também com sempre 1 hora de antecedência do horário da sua cirurgia, certo? Porque a gente sabe que imprevistos podem acontecer, inclusive aí no deslocamento até o hospital, eventualmente pegar um acidente na estrada, que vai acabar atrasando, né, a sua chegada. Então sempre chegue no hospital com 1 hora de antecedência, certo? Porque assim como atrasos também podem acontecer no horário da sua cirurgia, eventualmente a cirurgia anterior acabou atrasando, a sala, né, demorou para ser liberada, a sua cirurgia também pode ser antecipada. Caso, por exemplo, a cirurgia anterior seja cancelada, o paciente anterior não possa mais operar no dia. Então, por isso que é importante essa orientação de 1 hora antes, certo? E também assim, por conta disso, de possíveis atrasos no dia da sua cirurgia, evite agendar compromissos e também oriente o seu acompanhante a evitar agendar compromisso no dia da cirurgia, tá? Tire esse dia para a cirurgia e depois para ficar em casa, certo? E sempre que necessário, o atestado não só para o paciente, né, quanto para o acompanhante nós fornecemos. Então é só avisar aí a equipe assistente que isso vai ser providenciado no dia da sua cirurgia, certo? O atestado. Também não esqueça de levar novamente os seus exames pré-operatórios, o seu documento de identidade, carteirinha do plano de saúde, caso seja o seu caso, também termo de consentimento assinado. Então esses documentos é importante também levar no dia da sua cirurgia. Em relação à permanência no hospital, tá? Então, logo após o procedimento cirúrgico, os pacientes que fazem cirurgia das pálpebras, eles vão ser encaminhados à sala de recuperação, em que vai ser colocado compressas geladas na região, certo? Da cirurgia, e depois que o efeito da sedação já tiver passado, o paciente não estiver sentindo náusea nem vômitos, vai fazer um lanchinho. E depois que fizer o lanchinho, se tiver tudo ok, não tiver com dor, tiver bem disposto, daí o paciente vai ser liberado no mesmo momento para ir para casa, seguir a recuperação em casa, certo? Então, resumidamente, no dia da cirurgia, opera, se recuperou ali, já vai para casa, certo? E assim, quaisquer dúvidas que você tiver em relação à sua cirurgia, não hesite em me contatar ou contatar a minha equipe para que a gente possa esclarecer quaisquer dúvidas que você tenha, certo?